Jesus amado, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és aquele que cura os enfermos. E o Senhor pode curar. Basta uma palavra Tua, Senhor, e será curado. Mas seja feita a Tua vontade, Senhor Deus, porque a Tua vontade é boa e perfeita para nós. A oração do Pai Nosso nos ensina a pedir para Deus fazer a vontade dEle na nossa vida. A oração do Pai Nosso não ensina a nós pedirmos para Deus fazer a nossa vontade. A gente tem que aprender a orar, gente. A gente tem que aprender a pedir. Obrigado pelo dia, obrigado pela vida. Abençoa as famílias, meu Deus. Dá sabedoria. Dá sabedoria para saber administrar suas finanças, para não faltar o pão de cada dia. Não deixe nós não gastarmos o nosso dinheiro com aquilo que não é útil. Muitas vezes as pessoas gastam seu dinheiro com aquilo que não é útil. Quando eu vou fazer compra, gente, eu oro a Deus. Deus, não deixa eu gastar o dinheiro com aquilo que não é útil, com aquilo que não é necessário. E tem muita gente que gasta dinheiro com aquilo que não é necessário, gente. Ah, meu Deus, depois estão reclamando que estão sem dinheiro. Você sabia disso? Que tem pessoas que gastam dinheiro com coisas que não são necessárias. Aí depois reclamam que estão sem dinheiro. Nós temos que ter sabedoria para administrar a finança. Nós temos que ter sabedoria, gente. Você ganha 1.000, você não pode gastar. Você não pode gastar 10.000. O tal de cartão de crédito, né? Cartão, se você é um cliente que paga bem, o banco te oferece um limite alto. Mas o teu salário não é alto. Aí você fica empolgado, porque o teu limite é alto. O que você faz? Você começa a gastar. Você ganha 1.000, gasta 5.000. Teu limite é 3.000, teu limite é 5.000. Pronto, você gastou todo o teu limite. Aí cadê o dinheiro? Que você não tem. Você não ganha 3.000, 5.000. Você está entendendo, gente? Então a gente tem que ser prudente. Tem que ser prudente, assim. Temos que ser prudente, principalmente nesse tempo difícil. Se você gastar dinheiro com coisas que não são necessárias na tua vida, vai faltar para o alimento, vai faltar para os teus filhos, vai faltar alimento. Eu amo a palavra de Deus, falar de Deus, falar de Jesus. Gente, não tem conversa boa do que falar de Jesus, do que falar do que ele fez na terra, de quem ele era na terra. Não é verdade? E maravilha, não tem conversa boa. Como é que as pessoas se sentem bem em falar da vida dos outros? Da maldade, não é falar da vida dos outros, é falar com maldade dos outros, né? Por exemplo, as pessoas pegam os erros dos outros e falam com maldade. Não falam para ajudar, não falam, vamos orar, vamos ajudar, vamos lá conversar com aquela pessoa que ela está errada. Não, não é assim não. Sentam ali para falar do erro dos vizinhos, do erro dos amigos, do erro de todo mundo. Por isso que eu estou aqui falando de Jesus, que esse daqui não errou, né? Só acertou na terra. Vamos aqui para a palavra que Deus colocou ao meu coração. E Deus me deu essa palavra no meu coração, gente, que é muito linda. Você sabe que eu acho linda a palavra de Deus, né? Poderoso Deus, soberano Pai, abençoa cada família. Meu Deus, a tua palavra venha nos dar vida, venha nos vivificar, venha nos renovar, venha nos curar. Pai, dá-nos sabedoria e entendimento para nós sermos prudentes e não loucas. A humanidade está cheia de loucas e de loucos, mas nós queremos ser as pessoas prudentes, Pai. Dai-nos essa prudência, dai-nos esse entendimento e nos liberta através da sua santa palavra. Nos alimenta, Senhor, através da sua santa palavra. Que não seja o meu coração, mas seja o teu coração, Senhor, o teu coração. E nos abençoa nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus está em Salmo 119, que é o salmo que eu amo. Aqui o Senhor colocou no meu coração para a gente meditar agora nessa manhã. Foi o Salmo 119, a partir do versos 137.
Salmos 119, do verso 137, que diz assim: escutem, justos és, ó Senhor. O salmista começa a falar para o Senhor, né? Que o Senhor é justo e retos são os teus juízos. O salmista estava falando ao Senhor que ele é justo, a palavra dele é reta. Então o salmista começou a dizer: justo és o Senhor, ó Senhor, e retos são os teus juízos. A palavra de Deus, ela é reta, gente. Então, se você quer ter uma vida reta, uma vida segundo a vontade de Deus, nós temos que obedecer a palavra de Deus. Nós temos que praticar a palavra de Deus, gente. Os teus testemunhos que ordenaste são retos e muitos fiéis. Então, as leis de Deus, a palavra de Deus, o testemunho, né, de tudo aquilo que temos aqui escrito na palavra de Deus, dos profetas, do próprio Cristo, né, do próprio Deus, tudo isso é fiel para nós, é reto. E aqui ele diz, assim, o salmista continua: o meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. Aí, olha só, aqui o salmista, ele estava tão amando a palavra de Deus, ele estava aqui com o entendimento do valor da palavra de Deus, que ele disse para o Senhor: o meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. Gente, não esqueçam da palavra de Deus. É um perigo nós esquecermos das leis de Deus. É um perigo nós esquecermos da palavra de Deus. Nós não podemos esquecer da palavra de Deus. Nós temos que guardar no nosso coração, gente, porque quando a gente esquece a palavra de Deus, a gente vai se esfriando. Você vai perdendo a vontade de orar. Você vai perdendo a vontade de meditar a palavra. Você vai perdendo a vontade de ter relacionamento com Deus. Você vai perdendo a vontade de adorar a Deus. Gente, quando você esquece da palavra de Deus, de meditar, de buscar, de fazer todo devocional, de meditar a palavra de Deus nos horários que você pode, né? Tira aquele horário, 10% do teu tempo para Deus. Tira pelo menos 10% do teu tempo para Deus. Você passa, às vezes, 50% do teu tempo na internet. Às vezes, você passa 50% do teu tempo olhando a vida dos outros. Às vezes, você passa 50% do teu tempo brigando com os outros, fazendo guerra com os outros, e não tira 10% para você meditar na palavra de Deus, para você buscar as escrituras sagradas, aprender com ela, se fortalecer com ela, aumentar a tua fé, aprender ali como deves viver, como deve ensinar teus filhos, como deve ser esposa, como deve ser esposo. Então, quando as pessoas pedem essa prática de buscar a palavra de Deus, de meditar a palavra, quando as pessoas se esquecem, me esqueci de orar, me esqueci de ler a palavra hoje, aí começa a se esquecer, porque tem usado o seu tempo para outras coisas, porque não esquece de falar dos outros, mas esquece de buscar da palavra de Deus. Não esquece de olhar a vida dos outros, mas esquece de olhar a palavra de Deus. Entendemos, gente? Então, a gente tem que aprender, se nós temos tempo para fazer o que não deve, por que nós não temos tempo para a palavra de Deus? Se nós temos tempo para passar 3 horas, 2 horas, 1 hora assistindo um filme, vamos lá. Eu gosto de assistir filme, gente. Tem gente que passa o tempo todo, usando o seu tempo todo, mas esquece de meditar na palavra de Deus. Esquece. Tem pessoas que acordam na madrugada
e não meditam na palavra de Deus. Começa a meditar na dívida, começa a meditar no problema, começa a meditar na doença, começa a meditar nas dificuldades, nas lutas, nas preocupações, e a sua mente só é aquilo. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu estou doente, eu estou cansada, eu estou mal, eu estou não sei o quê. Acordou de madrugada, gente. Vai meditar na palavra de Deus. Medita na palavra de Deus. Se você colocar na tua mente a palavra de Deus, você vai tirar esses pensamentos negativos. Você vai tirar essas coisas negativas da tua mente. Então, gente, como dizia um ditado popular, mente vazia é oficina para o maligno. É oficina para depressão, é oficina para desespero, é oficina para doença, é oficina para maldade. E a nossa mente tem que ter a palavra de Deus, o nosso coração tem que estarmos meditando a palavra de Deus. Então, quando você não medita a palavra de Deus, você começa a esquecer, né? Esqueci hoje, esqueci amanhã, esqueci não sei quando pensar que não, você não quer mais saber da palavra de Deus. E o Senhor, e o salmista estava falando isso, que o zelo dele, né? Ele estava ali, o zelo pela palavra, estava consumindo ele, porque os inimigos se esqueceram do poder de Deus, da palavra de Deus, né? Das leis de Deus. Os inimigos esqueceram tanto de quem é Deus, que eles acham que eles são até maiores do que Deus. E o salmista continuou: a tua palavra é muito pura, gente. Portanto, o teu servo a ama. Oh, maravilha! Você ama a palavra de Deus? Responda para você, não para mim. Responda para você. Você ama a palavra de Deus? O meu pai amava o jornal, gente. Ler jornal. Eu sou do tempo da época do jornal, né? E o meu pai amava todo dia comprar aquele jornalzinho de papel. Sabe aquele povo que dizia assim, jornaleiro nas portas, né? Jornaleiro, já passava lá vendendo seu jornal. Meu pai, todo dia tinha que ter aquele jornal dele. Ele tirava a parte de violência e lia o resto. A parte de violência ele jogava fora. Ele não queria saber quem foi morto, quem foi preso. Ele não queria saber das maldades. Ele jogava fora. Ele jogava fora, que ele dizia que era página de sangue. Ele dizia. Ele dizia, minha filha, essa página aqui, se você espremer, só é sangue. Assim mesmo que meu pai dizia. Então, gente, o que você ama ler? Você ama a palavra de Deus? O salmista estava dizendo, a tua palavra é muito pura, gente. Portanto, o teu servo a ama. Você tem esse entendimento que a palavra de Deus é pura? Que você tem esse entendimento de amar essa palavra, gente. Não é só pregar. Porque tem uns pregadores que pregam, mas não amam a palavra de Deus. Aquele que ama a palavra de Deus, obedece. Aquele que ama a palavra de Deus, obedece. Aquele que ama a palavra de Deus, pratica. Aquele que ama a palavra de Deus, põe em prática. Uma cozinheira ama cozinhar. Ela põe em prática o dom dela cozinhando. Então, se nós amamos a palavra de Deus, nós temos que colocar em prática. Porque a fé sem obras é morta. A palavra sem prática, ela não tem poder na minha vida. Eu não deixo ela exercer esse poder na minha vida, porque eu não a pratico. Mas se eu a praticar, a palavra vem com poder de libertação, de conversão na minha vida, de transformação na minha vida. Então, estudamos a palavra para praticar. Você lê uma receita de um bolo, de alguma coisa assim, para fazer, para botar em prática. Não é isso que você faz? Se você trabalha como médico, você aprendeu para botar em prática. Você que ama a tua profissão, não sei qual é a tua profissão, você aprendeu para botar em prática, para fazer um bom trabalho. A palavra de Deus não é diferente, gente. Eu tenho que amá-la, tenho que
guardá-la no meu coração e botar em prática essa palavra. E o salmista estava falando aqui que a tua palavra é muito pura. Portanto, o teu servo a ama. O que você ama, né? O que você ama? O teu coração está cheio daquilo que tu gosta. Se você gosta da palavra de Deus, teu coração vai estar cheio da palavra de Deus. E pelo que tu fala, a gente sabe se tem palavra de Deus no teu coração ou não tem. Pelo que você fala, a gente sabe se você tem fé, se você não tem. Pelo que você fala, a gente sabe se você tem vida de oração ou não tem. Presta bem atenção. Então, o que está cheio do teu coração? O que tu ama na tua vida? Quando você fala só do teu esposo, então tu tá cheio de amor pelo teu esposo. Não é assim? As mulheres chegam e começam a falar daquele homem que ela ama e fala, porque o coração dela tá cheio de amor por aquele homem. Se você tem a palavra de Deus, em tudo que você for conversar, o nome de Deus vai estar na tua boca. A palavra de Deus vai estar na tua boca. Os conselhos para a tua amizade vai ter palavra de Deus. Porque não é os nossos conselhos, é os conselhos dessa palavra pura, é os conselhos de Deus para a tua vida, é os conselhos de Deus para a minha vida. Entendemos, gente, estamos entendendo? E o salmista estava aqui se declarando para Deus, dizendo: a tua palavra é pura e eu amo a tua palavra. E aqui diz: pequeno sou e desprezado, porém não me esqueço dos teus mandamentos. Ele estava reconhecendo que ele era pequeno, grande é Deus, né? E que era desprezado. Por que Davi era desprezado? Porque ele amava a palavra de Deus, gente. Davi foi desprezado pelos seus filhos. Davi foi desprezado pelo seu rei, que foi Saul, né? Saul desprezou Davi, não foi? Então aqui, Davi vivia essa vida. Ele era pequeno, Davi foi desprezado pelos seus irmãos, pela sua família. A sua família não dava valor a Davi. Quando Davi foi lá para lutar contra os gigantes, ele não fazia parte do exército, não. Ele não fazia parte daqueles que foram lembrados para a guerra, né? Para defender o país, para defender a nação. Davi estava lá, desprezado, esquecido. Quando foi para Deus ungir Davi, Davi estava desprezado, esquecido, né? Tanto é que o pai de Davi não lembrou de Davi. Foi preciso Samuel dizer, mas não tem mais um? Aí foi quando ele disse: tem um que está lá, né? Lá nas ovelhas, estão lá no pasto. Tem um. Olha só o desprezo até da própria família. A própria família até esquecia que ainda tinha mais alguém na família. E era aquele esquecido que Deus ungiu. Olha aí, gente. Era aquele esquecido que foi que Deus escolheu. Era aquele desprezado que Deus escolheu. E aquele esquecido e desprezado hoje estava aqui adorando a Deus. Está aqui falando que ama a palavra dele. Está aqui falando, aleluia, Deus, louvado seja o nome, que não esquece dos mandamentos do Senhor. Isso é perfeito, né? Isso é maravilhoso, gente. E pequeno sou e desprezado, porém não me esqueço dos teus mandamentos. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. A palavra de Deus é a verdade, gente. Todos os dias nós temos visto que essa palavra se cumpre. Todos os dias a palavra de Deus tem se cumprido. Não é verdade? Tudo que você vive está aqui escrito nas Escrituras Sagradas. Por quê? Porque a palavra de Deus é a maior revelação. A palavra de Deus é o livro da revelação divina. Se você examinar as Escrituras, o que está acontecendo no mundo, na natureza, na tua vida, na minha vida, está aqui escrito nas Escrituras Sagradas. É um livro de revelações divinas, inspirada pelo Espírito Santo de Deus.
Ela sabe o nosso passado, nosso presente e sabe o nosso futuro. Ela nos ensina a viver o presente e ela nos ensina a estar preparado para o futuro. Pensar no futuro é uma coisa, estar ansioso pelo futuro é uma coisa, agora estar preparado para o futuro é totalmente diferente. Então nós temos que estar preparados, não ansiosos pelo futuro, mas preparados para viver o que vai vir por aí. Porque tem gente que não está preparado para viver mais dores, gente. E por não estarem preparados e o Senhor ter amor a essas pessoas, Ele está colhendo, Ele está levando para si. Porque elas não estão preparadas para suportar o que virá. Hoje, o que tem de gente, né? Passando por luta, por necessidade, por enfermidade, por problemas no casamento, por problemas financeiros, por problemas de trabalho, por problemas, situações difíceis. É muita, não é pouca não. É muitas. É muitas pessoas. E muitas estão em depressão porque não estão preparados para as lutas. Por que muitas pessoas entram em depressão, gente? Porque foram pessoas tratadas com uma fragilidade. As pessoas fizeram de você uma pessoa fraca. Então você não está preparada para as lutas e dificuldades da vida. E o Senhor, com a palavra dele, nos prepara para a tempestade, para o deserto, para a cova, para a fornalha, para o apocalipse que estamos vivendo. O Senhor nos prepara. A palavra dele não te prepara para os momentos difíceis, a palavra dele nos prepara para o luto, a palavra dele nos prepara para a morte, a palavra dele nos prepara para viver a vida eterna. A palavra de Deus nos prepara para viver a vida eterna. Se você não amar essa palavra, você vai ser essa pessoa fraca, essa pessoa sem direção na vida, sem amor por Deus. Porque aquele que ama a palavra de Deus e a pratica, ama a Deus. Porque aquele que ama a Deus, pratica a sua palavra. E aquele que ama a palavra, ama a Deus. Entendemos, entendemos. Às vezes você ama teus filhos. Às vezes você ama teu esposo loucamente, tua esposa. Ama teu trabalho, ama teu carro, ama tua roupa, ama tua vaidade, né? Mas não ama a palavra de Deus. E nós temos que amar essa palavra. O salmista estava aqui, falando do amor pela palavra de Deus, da lei de Deus, da justiça de Deus, da verdade de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Ela se cumpre, é comprovado que existe Jerusalém, existiu os profetas, existiu Jesus, ele foi crucificado, ele foi morto, ele ressuscitou. Ninguém achou o corpo de Jesus. Ninguém achou o corpo de Jesus. Por quê? Porque ele está vivo. E vivo, vivo, vivo. Não tem corpo enterrado, não tem corpo sepultado. Louvado seja o nome do Senhor. Então está tudo comprovado. Foi comprovado que o mar se abriu. Foi comprovado que a arca de Noé existiu. Essa palavra é verdadeira, é comprovada, é testificada pelo próprio Deus. Por quê? Porque ele não mente. As pessoas mentirosas, elas não têm como comprovar suas mentiras. As pessoas verdadeiras, elas têm como comprovar que estão falando a verdade. E tem mais, as pessoas verdadeiras, o próprio Deus as justifica. Porque aquele que vive a verdade, ele é praticante da palavra. Então, quando ele pratica a verdade, ele está praticando a palavra, os próprios Deus justifica. Deus justificou a Noé, Deus justificou a Abraão, Deus justificou a Davi, Deus justificou todos os que estão aqui na palavra de Deus. Deus tem justificado o próprio Filho dele, o próprio Jesus. Louvado seja o nome do Senhor e exaltado. E aqui vamos o quê? Vamos ver onde eu parei. A tua palavra é muito pura, portanto, teu servo a ama. Pequeno sou e desprezado, porém não me esqueço dos teus mandamentos. Nós somos esse povo desprezado, mas a gente não esquece da lei de Deus. A gente não esquece da palavra de Deus. A gente não esquece do amor de Deus. A gente não esquece que somos amados por Deus. Filhinhos amados, né?
Louvado seja o nome do Senhor. A gente não esquece que o Senhor deu a própria vida dele por nós. Então vamos continuar. A justiça, a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. A aflição e a angústia se apoderam de mim. Contudo, os teus mandamentos são o meu prazer. Escute, aqui Davi estava falando que ele estava passando por aflição, por angústia, mas a palavra dele, de Deus era o prazer dele. Agora eu pergunto para você, o que é o teu prazer? Quando você está em aflição, em angústia, o que é o teu prazer? Aí você vai dizer, não, irmão, eu estou em angústia, eu estou em aflição, eu não tenho prazer. Não é assim? Se você está em angústia e em aflição, você não consegue sentir alegria? Por quê? Porque falta a palavra de Deus no teu coração. Porque falta a palavra de Deus no nosso coração. A palavra de Deus no nosso coração, gente, mesmo nós passando por angústias, por aflições, nós temos alegria porque temos o Senhor no nosso coração. Porque nós temos a palavra dele no nosso coração. E ela nos vivifica, ela nos renova, ela nos dá alegria. Não porque você não tem aflição, não porque você não tem angústia, mas porque você tem alegria, porque você tem a palavra de Deus guardada no teu coração. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Aonde eu vou ter esse ânimo? Na palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos dá ânimo, gente. A palavra de Deus, ela vem quando você está fraco, o que é que ela diz para você? Na tua fraqueza, minha filha, eu aperfeiçoo o meu poder. Na tua fraqueza, minha filha, diga que eu sou forte na tua vida. Não é você que é forte, é Deus que é forte na tua vida. É Deus que te sustenta nessa aflição, nessa angústia. Mas para isso você tem que ter Deus no teu coração. Para isso você tem que ter a palavra de Deus no teu coração. Senão você vai viver em aflição e angústia. Nós somos um povo que temos aflições, que temos angústia, mas estamos alegres no Senhor. As dores vão aumentar. Se você não estiver preparado para isso, você vai viver aflito, angustiado, amargurado, desesperado. Não, gente. Temos que guardar a palavra de Deus no nosso coração e sabermos que tudo que está acontecendo é cumprimento da palavra e nos alegrarmos porque Jesus está voltando. E nos alegrarmos porque Jesus está nos preparando, nos fortalecendo para nos tirar das aflições, para nos tirar de tudo aquilo tudo que é maldade, de tudo aquilo que o mundo está querendo fazer conosco, nos destruir, né? Nos desprezar, desprezaram Jesus. Imagine nós, hein? Desprezaram Jesus quando ele estava na terra. O mundo não recebeu, não recebeu. Até hoje não recebe, né? Então, aqui o salmista continuava: aflição e angústia se apoderam de mim. Contudo, os teus mandamentos são meu prazer, gente. Eu tenho minha angústia, eu tenho minha aflição, só Jesus sabe. Mas a palavra dele é minha alegria. A palavra dele é meu prazer. A palavra dele é minha força. A palavra dele me aviva. A palavra dele aumenta a minha fé. A palavra dele me faz confiar nele. Se você confiar nos outros, você vai ficar em aflições e angústias. Confia no Senhor, porque do Senhor vem o teu socorro. Muitas das vezes você não consegue sair da angústia, das aflições, porque você está querendo alegria nos outros. Está querendo alegria nas drogas, está querendo alegria num homem, está querendo alegria numa mulher, está querendo alegria no dinheiro. Tem pessoas que estão vivendo angústias e aflições porque não têm dinheiro. Oh, meu Deus.
Eu acredito que nós aqui, nós não temos dinheiro. Nós temos o sustento de cada dia, não é verdade? Mas nós estamos em alegria, gente, adorando a Deus, louvando, orando, glorificando, aumentando a fé um dos outros, falando desse Deus, você vai conseguir, Deus vai te sustentar, Deus é a tua força, Deus vai te dar ânimo, Deus vai entrar com providência. Tudo aquilo que falamos está escrito aqui nas Escrituras Sagradas. E se você crê, você recebe. Se você crê que ele entra com providência, ele entra. Se você crê que ele cura, ele cura. Se você crê que ele liberta, ele liberta. Se você crê que ele salva, ele salva. Crês e verás a glória de Deus. Mas se você não crê, você crê na conversa do fulano, você crê na conversa do ciclano, você crê no que você ouve que está te desanimando. Você crê naquilo que você ouve que está te deixando angustiado. Você crê naquilo que você ouve que está te deixando aflito. Mas na palavra de Deus você não crê. Aí você vive numa pessoa em depressão, você vive numa pessoa desesperada, você vive com uma pessoa angustiada. Gente, aflição todos nós estamos passando, principalmente a Igreja de Cristo. Porque a Igreja de Cristo é que é perseguida. Né? A dificuldade está nas nossas vidas. Por quê? Porque nós somos perseguidos. É bíblico isso, gente. Mas nossa alegria, as pessoas não entendem. Como é que esse povo, com esse salário que não dá para pagar nem o aluguel, né? Porque se a pessoa tem uma família grande, gente, um aluguel para casa, de uma casa para uma família grande, o salário vai todo para o aluguel. Vai todo. Aí eles não entendem como é que esse povo, a gente está diminuindo o dinheiro, a gente está aumentando a cesta básica, e esse povo está aí alegre, falando desse Deus. Sabe por quê? Porque a palavra dele está guardada no nosso coração. Sabe por quê? Porque a nossa alegria é adorá-lo, a nossa alegria é falar dele, a nossa alegria vem do Senhor. Porque se a tua alegria vem de um homem, minha querida, você vai continuar sofrendo e chorando. Se a tua alegria vem de uma mulher, você vai continuar aí, sofrendo e chorando. Se a tua alegria vem do dinheiro, você vai continuar sofrendo e chorando. Porque o que mais está faltando para o povo é dinheiro, né? E aí? A nossa alegria vem do Senhor. Você está aí pagando Deus suprindo tuas necessidades, fazendo o teu pouco se tornar muito para você. Ontem eu escutei uma palavra, alguém disse assim para mim, foi ontem, né? Alguém disse assim para mim, nossa, para você é tão pouco que fizeram por você, né? A pessoa disse assim, na conversa, que eu não posso falar muito. A pessoa disse bem assim, é tão pouco que fizeram por você, mas para você é motivo de tanta alegria. Eu disse, é motivo de tanta alegria. Se nós não crer, gente, a gente vai viver desanimado. A gente vai viver angustiado. Quando nós cremos, o Senhor nos dá ânimo. A palavra dele nos dá ânimo. A palavra dele nos alegra. Entendemos, gente? Quando eu prego, eu fico muito alegre quando eu prego. Quando eu medito a palavra de Deus, eu fico muito alegre. Choro, mas quando eu comecei a pregar, quando eu começo a pregar, vai me dando alegria, vai passando a tristeza, vai passando tudo. Por quê? Porque quando eu começo a falar de Deus, das Escrituras Sagradas, louvado seja o nome do Senhor, por quê? Porque você ama a palavra de Deus. Então, quando você ama quando você ama alguma coisa, aquilo te alegra, não te alegra? Se você ama teu carro é a tua alegria. Se você ama o teu guarda-roupa cheio de roupa, as tuas roupas é a tua alegria. Se você ama teu filho, tua esposa, tua família é a tua alegria. Entendemos? O que nós amamos? O que nós amamos? Aquilo que amamos faz alegria em nossa vida. Tem que ser motivo de alegria para nós. E a palavra de Deus é o motivo de nós estarmos em alegria no mundo
de aflição. Se você olhar para o mundo, o que a gente vê, gente, só é aflições. Guerras, anúncios de guerra, anúncios de fome. Não é isso? A previsão é que a fome vai aumentar. A previsão é que mais pessoas ficarão desempregadas. A previsão é guerras e guerras. E com a guerra vem a fome, com a guerra vem a morte, com a guerra vem o desemprego. O que o povo está anunciando, o mundo está anunciando para nós? Não é isso que eles estão anunciando? Se você não tiver a palavra de Deus, você vai viver angustiada, com medo, aflita. Mas quando você tem a palavra de Deus, você sabe que o Senhor é provedor, que o Senhor é contigo, que o Senhor está nesse negócio, está no controle de tudo. Então o salmista continuou aqui. A justiça dos teus testemunhos é eterna. Dai-me inteligência e viverei. O salmista estava pedindo inteligência, porque com inteligência ele iria viver. A inteligência divina, a sabedoria divina. E o salmista estava pedindo inteligência, sabedoria para viver nas dificuldades, para viver nas guerras, para viver nas lutas, para viver nas aflições, para estar preparado para aquilo que viria. E você tem que estar preparado para a vida e para a morte. Você tem que estar preparado para o momento, para viver no pouco, para viver no muito. Você tem que estar preparado para viver o momento da enfermidade e o momento da saúde. Você tem que estar preparado. Nós temos que estar preparados, gente. E a palavra de Deus nos prepara. A fé nos prepara. A palavra de Deus nos dá entendimento de tudo o que está acontecendo. Mas a palavra de Deus, ela diz que nós seremos recompensados. A palavra de Deus diz, permanece na fé, serás salvo. Permanece no caminho da verdade e da vida. Permanece no caminho da salvação. Gente, errou, falhou, mas se arrependa e se levante e continue caminhando. Não saia do caminho. Não saia. Não tem ninguém perfeito na terra. O único perfeito que esteve na terra foi Jesus. Foi Jesus. O único perfeito. Não existe ninguém perfeito na terra. Nós podemos falhar. Eu posso falhar. Eu posso cair. Mas eu não posso ficar caída. Eu tenho que me arrepender e me levantar. É isso que temos que entender. Não saio no caminho. É no caminho, é com Jesus que Ele vai nos libertar. Ele vai nos dar entendimento. Minha filha, não cai mais nisso. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes é preciso a pessoa cair. Porque com aquela queda, ela vai se levantar e não vai mais querer cair. Sabe por quê? Porque ela passou pela situação, ela passou pela vergonha. Ela mesma entra num arrependimento, ela mesma entra ali no entendimento que ela não devia ter caído, que ela não devia ter praticado. Aí sabe o que acontece? Deus estende a mão, perdoa aquela pessoa e levanta, e ela continua caminhando. E ela continua no caminho da verdade e da vida. E o Senhor vai libertando, vai purificando o coração. Lembra que o salmista pediu para o Senhor purificar o coração dele, né? E o Senhor vai convertendo os nossos corações, convertendo o entendimento da palavra ao entendimento da vida, ao entendimento da morte. Gente, a morte para nós é lucro. É lucro. Essa carne voltará ao pó, voltará ao pó. Mas para onde irá a tua alma? Uns dizem que a tua alma vai voltar em outro corpo. Não vai não, gente. Não vai voltar em outro corpo, não. Gente, entenda, como é que pode? Ai, o espírito do fulano vai vir no filho. Gente, você quer a tua mãe perto de ti. Você não quer a tua mãe sendo teu filho. Porque o teu amor foi pela mãe, o amor pelo filho é outra coisa. Olha só como é o entendimento das pessoas. Quando Jesus ressuscitou, gente, ele não veio com outra aparência. Ele veio na aparência dele, na aparência que ele era na terra. Por quê? Como é que Jesus ia ressuscitar em outro corpo? Como é que as pessoas iam dizer que era Jesus, gente?
Olha o entendimento. Olha como o inimigo ele cauteriza a mente para as pessoas entenderem naquilo que consola os seus corações, naquilo que engana os corações. Eu fui enganada por isso. Eu fui enganada por esse entendimento que morre, nasce. Agora imagina, né? Você amar o teu filho como fosse o teu pai. Não, gente, isso está fora da lei. Isso está fora da ciência. Você não pode amar um filho como ele fosse o teu pai. Por quê? Porque o filho ele vem necessitado de um pai. Ele vem precisando do amor de um pai. Ele não vem para dar amor a um pai como fosse o pai desse pai. Ele é o filho. Entendeu? Aí as pessoas ficam invertendo as coisas. E como é que você pode dizer, não, a alma do fulano veio no meu filho, a alma do meu marido veio no meu filho, e aí? Teu filho vai crescer e tu vai ter intimidade com teu filho? É o teu marido, não é o teu marido? É o teu marido ou é o teu filho? Não há uma confusão aí? Ah, meu marido vai voltar como filho. Sim, aí o filho vai crescer, aí eu vou querer o meu filho como meu marido. Eu vou querer ter intimidade com meu filho porque ele é o meu marido. Ele não é o meu filho, é o meu marido no corpo de um filho? Que confusão é essa, gente? Que confusão é essa aí, pelo amor de Deus? Deus não é Deus de confusão. Então, vamos entender. Quando Jesus, ele ressuscitou, era com um corpo que todos conheceram. Com aparência, aliás, o corpo de glória, mas a aparência era do mesmo Cristo. Não era outra aparência, não. Temos que entender que muitos estão sendo enganados. Muitos estão sendo enganados. E aí o salmista continua: clamei de todo o meu coração, escuta-me, Senhor. Guardarei os teus mandamentos. Clame ao teu Deus de todo o teu coração. Clame. Clame a Deus de todo o teu coração. Clame a Deus com sinceridade. Ele vai ouvir a oração de vocês, gente. Eu não sou melhor do que vocês. Eu não sou melhor do que vocês. Eu sou igual a vocês. Qual a igualdade? A mesma condição de saber quem é Deus, que responde a minha oração, que responde a tua oração, segundo as nossas necessidades, segundo a vontade dele e segundo a sinceridade do nosso coração. Basta você chegar com a tua sinceridade. Ser verdadeiro com Deus, ele vai ouvir tua oração, vai te socorrer, vai te perdoar, vai te curar, vai te libertar, vai te dar entendimento do que ele está fazendo. Minha filha, essa pessoa está enferma porque eu estou quebrando o coração. Era uma pessoa orgulhosa, era uma pessoa soberba, era uma pessoa vaidosa demais, não me adorava. Adorava suas vaidades, suas vontades. O que é vaidade, gente? Nós fazermos a nossa vontade. Então, quando você está enfermo, aí pronto. Aí você já não quer mais fazer a tua vontade. Aí você começa a aceitar, né, quem ore por ti. Você começa a aceitar, ouvir a palavra de Deus. Então, a enfermidade, ela está nos purificando também, se você não sabe disso. Pessoas enfermas estão sendo purificadas, estão sendo aquebrantadas de coração. Aí, né, elas passam por dores, começam a aceitar a oração, começam a aceitar o amor de Deus, começam a aceitar a palavra de Deus e começam a crer que o Senhor pode fazer o milagre e são curadas. Você está entendendo? A palavra de Deus explica tudo para nós, gente. Você pode perguntar, mas de onde que ela sabe tudo isso? Está tudo aqui escrito nas Escrituras. Examina as Escrituras. Examina a palavra de Deus. Ama a palavra de Deus. Você vai ter entendimento do que você está vivendo. Você vai ter entendimento do que estão falando de ti. Você vai ter entendimento, aleluia, Deus, louvado seja o nome do Senhor. Se você está na prova, se você está na desobediência. Jó estava na prova, não é verdade?
Então, José também estava na prova ali, né? José ele foi preso injustamente, pela inveja dos seus irmãos. Daniel entrou na cova dos leões, colocaram Daniel na cova dos leões por inveja, por calúnia. Daniel não estava na cova porque ele estava em pecado, porque ele estava errado. Pelo contrário, porque ele dobrava os joelhos a Deus 3 vezes ao dia continuamente. Porque a palavra que liberta, palavra que te dá viva, palavra que aumenta a tua fé, palavra que renova, a palavra de Deus que dá entendimento daquilo que você está vivendo. Se você está em desobediência ou se você está sendo provado porque você ama a Deus. Jó foi provado porque ele era íntegro, era justo. Foi por isso que Jó foi provado. Você tem que entender o que é prova, você tem que entender o que é luta, você tem que entender o que é que você está sofrendo pela tua desobediência. Temos que entender o que estamos vivendo. Temos que estar preparados para a luta, para as provas, para o pouco, para o muito, para a vinda de Jesus principalmente. Por que muitas pessoas deixam Jesus por causa dos outros? Por que as pessoas deixam de cultuar por causa dos outros? Por que as pessoas deixam de adorar a Deus, de buscar a Deus por causa dos outros? Então você nunca buscou a Deus por ele? Você buscou a Deus por causa dos outros? A gente tem que buscar a Deus por ele, né? Porque ele é importante para a nossa vida. Ele é importante, porque o adoramos e amamos de todo o coração. Quando você não ama, você abandona. Então eu não posso chegar com Deus, pedir para Ele, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo outro, mas não amo. Não, Senhor, eu te amo. Se tu me der, amém, eu vou continuar te amando. Se tu não me der, Senhor, amém também, eu te amo assim mesmo. Não é assim? Pois é. Porque tem pessoas que são que nem prostitutas. Chegam perto de Deus por interesse, não porque o amam. A prostituição, gente, eu não estou falando de mulheres, entendeu? Eu estou falando da prostituição. Não estou falando de pessoas que se prostituem. Estou falando da prostituição. O que é a prostituição? É alguém estar perto de alguém pelos seus interesses, não pelo interesse da pessoa, não para o bem da pessoa. E tem pessoas assim que chegam perto de Deus porque Deus tem algo para dar. Não porque o amam, não porque o amam acima de tudo, né? Amar a Deus acima de todas as coisas. Gente, amar a Deus acima de todas as coisas é amar a Deus acima do teu momento. É amar a Deus acima de você. É amar a Deus acima da tua família. É amar a Deus acima da tua situação financeira. Senhor, minha situação financeira é essa, mas eu te amo. Senhor, minha vida sentimental é essa, mas eu te amo. Tu tá acima. Tu estás acima, Senhor, da minha vida, da minha vontade, de tudo que eu amo. Tu estás acima. Entendeu? Vamos amar a Deus acima de todas as coisas, porque o que falta, gente, é amarmos a Deus acima de todas as coisas. Porque se você conseguir amar a Deus acima de todas as coisas, você vai conseguir amar o próximo. Você vai conseguir amar o próximo. Você está aqui porque o Deus é contigo e o inimigo não te venceu. Você pode estar fraco, você pode estar frio, desanimado, mas você está aqui ouvindo a palavra de Deus, você está aqui buscando a Deus, você está aqui pedindo oração, e significa o quê? Que Deus é contigo, que Deus está te sustentando. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui o salmista continuou. A ti invoquei, salva-me. Salva-me, guardarei os teus testemunhos. Levantei-me antes da alva e clamei. Esperei na tua palavra. Interessante, né, gente? Vocês que acordam na madrugada que nem eu, né? Nós acordamos na madrugada antes do raiar do dia ficar claro, né?
Nós acordamos na madrugada, busquemos ao Senhor. Você aí que acorda na madrugada, ai, eu tô com insônia, vai meditar na palavra de Deus, vai orar, de repente vai te dar sono. Gente, quando a gente medita a palavra de Deus, dá um sono gostoso. Oh, Jesus do Santo. Quando você começa a orar, gente, você já dormiu orando? Pois é, você se ajoelha para orar, quando você se ajoelha para orar, começa a orar quando pensa que nem você está dormindo encostado na tua cama, né? Eu acredito que a maioria das pessoas oram na beira da cama, né? Ali de joelhos, com o seu rosto na cama. Quando pensa que não, você acaba até dormindo. Opa, que não é lugar para mim dormir de joelho. É para mim estar orando. Mas o que que acontece? Acontece que a oração vai te dando paz. Meditar a palavra de Deus vai te dar paz. E você vai dormir tranquilo, gente. É isso que nós temos que entender. Agora, se você acorda na madrugada, aí você vai conversar com os outros, vai tirar o teu sono. Não vai te dar sono, não. Aí você acorda na madrugada, vai brincar nos joguinhos, né? Tem gente viciada nos jogos. Vai passar a noite acordada, não vai ter sono, não. Tua mente está ativa. Tua mente está ativa. Entendemos, entendemos. Aí você acorda na madrugada, vai pro telefone, acordou na madrugada, não mexe no telefone, mexe na Bíblia. Vai ter intimidade com Deus. Coisa boa é intimidade na madrugada. Teus filhos estão dormindo, teu marido está dormindo, teus vizinhos estão dormindo, tudo silêncio, só você e Deus. Oh, coisa maravilhosa. Só você e Deus, sem nenhum barulho, meu Deus do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você começa a orar, né? Aí acaba acordando teu marido. Calma, acorda. Aí teu marido diz, vai dormir, mulher. Dorme tu, homem, que eu deixo aqui eu conversando com Deus. Muitas das vezes, o que você faz? Para não acordar teu marido que tem que trabalhar, você vai para a sala, você vai para a cozinha, você vai para um lugar separado. Não, eu vou orar aqui, porque eu vou deixar ele dormindo, porque ele quer dormir. Aí você não vai, gente, pelo amor de Deus. Se você acordar uma pessoa para orar, ai, acorda, para vir orar comigo. Aquela pessoa, pelo amor de Deus, ela vai orar triste, com sono, muitas vezes até com raiva da mulher, ou vice-versa, né? Ou com raiva do marido. Você não pode, você acordou para orar e você acorda, vem orar comigo, né? É só eu que oro, pelo amor de Deus. Você vai aborrecer e você não vai conseguir fazer o teu marido orar contigo ou a tua esposa orar contigo. Não vai não, gente. Principalmente se ele tiver com muito sono, você chamou, vamos orar. Ai, tô com sono, tô cansada. Aí você não vem orar. Você quer obrigar ele a orar contigo. Você quer obrigar ela a orar contigo. Não adianta, gente. Tem que ser de coração. Tem que ser as pessoas acordarem. Não, amor, vamos orar sim, tá certo. Você tá certo, vamos orar. Tem que ter uma concordância. Não adianta você estar ali querendo que as pessoas orem com você se elas não querem. Né? Acorda, o teu marido, porque você é uma mulher de oração, e o teu marido está cansado, não é um homem de oração. Gente, é muito engano. As pessoas acham porque o homem não acorda para orar na madrugada, acha que ele não é de oração. E quem disse isso? Quem disse? Só porque alguém não acorda na madrugada, não significa que essa pessoa não é de oração. Gente, tem gente que ora de dia e outros dormem de dia. Às vezes eu durmo de dia e oro mais à noite. Você está entendendo? Ontem eu estava conversando com minha vizinha e ela estava falando, né, que a vida que eu vivo, esse trabalho da madrugada, é difícil. É difícil as pessoas me entenderem. Por quê? Porque eu sozinha, gente, eu não tem ninguém esperando eu fazer nada, né? Eu como a hora que eu quero, depois da live, se eu precisar dormir, eu durmo. Quando eu tô bem renovada, eu não durmo. Vou fazer outras coisas. Então, eu não tenho alguém me cobrando, não tem alguém, olha,
Eu querendo dormir, a pessoa querendo o almoço. Imagine, gente, imagine, né? Eu querendo dormir, o meu marido querendo o almoço. Eu digo, ai meu Deus, eu com sono, cansada, tonta. Então, Deus, tudo que Deus faz é perfeito. Se Deus não tiver uma pessoa com a mesma concordância em mim, o mesmo entendimento, Ele não vai dar, gente. Ele não vai dar nada que vai atrapalhar minha vida com Ele. Nada, nada Ele vai dar. Então, eu não quero que ninguém tire a minha paz, eu quero ter essa paz para continuar na minha vida como Deus quer. E muitas das vezes você não tem paz para orar, porque a tua família tira a tua paz, porque tua família não deixa, porque tua família não deixa você ter tempo para Deus, porque tua família não deixa você ter essa intimidade com Deus. Porque tua família te cobra demais, né? Ali, não tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí você acaba se cansando, somos carne, né? Somos carne, acabamos nos cansando. E aí o tempo para Deus é esquecido. Então há tempo para todas as coisas e tudo tem que ser concordância. Porque se não houver concordância, meu querido, tá difícil de caminhar junto. Por isso que tem muitas separações. Porque o casal não concorda mais um com o outro. Um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. A tendência, o forte vai conseguir derrubar o fraco. Gente, um casal não é para tu derrubar tua esposa, nem para tua esposa te derrubar. Um casal, quando um tiver fraco, cansado, o outro tá lá, de pé, orando, sustentando em oração. Então, o casal é isso, para ajudar um ao outro. Né? Não, hoje eu não estou bem para orar, tá bom, deixa que hoje eu oro. Amanhã você ora e eu descanso. Entendeu, gente? Entendeu? Um veio para ajudar o outro, um veio para ser companheiro do outro, um veio para caminhar junto. Não é um caminhar por um caminho e o outro por outro caminho, não. É reino dividido, não tem concordância, não tem prosperidade. Prosperidade com Deus. Porque quando eu falo em prosperidade, as pessoas só pensam em dinheiro, né? Só pensa em dinheiro quando eu falo em prosperidade. Mas eu tenho que ter uma prosperidade com Deus. Eu tenho que ter esse crescimento na minha vida com Deus. Você tem que ter esse crescimento na sua vida com Deus. Então, quando você acordar de madrugada, primeiro busque a Deus. Primeiro busque a tua intimidade com Deus. Primeiro busque as escrituras sagradas. Não vá buscar outras coisas, não vá colocar teus olhos em outras coisas, não. Primeiro seja no Senhor. As primícias, né? As primeiras horas do dia para o Senhor, coisa maravilhosa. Você vai ser fortalecido, você vai ser renovado, você vai enfrentar o dia com fé, com ânimo, porque a palavra de Deus, ela nos renova, ela nos edifica, ela nos fortalece, ela nos dá vida. Por que que muitos estão fracos? Porque não se alimenta da palavra de Deus. Só se alimenta do pão que alimenta o corpo, mas não se alimenta do pão que alimenta a alma. Bebe a água que mata a sede do corpo, mas não bebe a água que mata a sede da alma. Aí por isso muitos estão fracos. Ai, eu não consigo orar, eu não consigo ler a palavra. Por quê? Porque está alimentando mais a carne. Se você alimenta mais a tua carne, e a vontade para buscar Deus vai diminuir.